Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Márcio e nessa formação litúrgica eu quero deixar algumas dicas para o grupo de cantores, tudo bem? Então se você canta na Santa Missa, eu vou deixar algumas dicas sensacionais para você. Se você gostar desses comentários, se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos para mais uma formação voltada para a liturgia. A primeira coisa que eu vou orientar você é: leia, busque procurar aquilo que eu coloquei na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu vou colocar alguns parágrafos da Instrução Geral do Missal Romano, também do Catecismo e de outros documentos litúrgicos para você. Então você vai ver aquilo que eu coloquei à sua disposição, tá? Não vou colocar os documentos, mas você, como um servo da música, precisa ter essa mentalidade de ter em suas mãos alguns documentos oficiais, tá? Acho que eu não tenho nenhum aqui perto de mim, a não ser o catecismo, mas o servo da música precisa ter em mãos alguns arquivos, alguns documentos muito importantes, tudo bem? Agora vamos às dicas. Primeira dica: não ensaie antes da missa, tá? Vamos aqui entender. Alguns grupos de músicas, alguns ministérios, eles querem ensaiar até a hora da missa. Isso não faz sentido sob hipótese alguma, tá? Nós precisamos entender que quando as pessoas chegam na igreja, elas precisam já ser colocadas em clima de oração. Se elas não se colocam em clima de oração, alguém da comunidade deveria ajudar que essas pessoas entrem em clima da oração, seja rezando o Santo Rosário, seja com outra devoção apropriada para aquele momento. O que não pode acontecer, sob hipótese alguma, é o Ministério de Música estar ensaiando até a hora da missa. A missa vai começar 9 horas da manhã, ensaio até 8h55. Isso não faz sentido. Ah, mas a música que nós estamos cantando é litúrgica. Não é. A música só é litúrgica se ela for cantada dentro da celebração. Então a música que o ministério está cantando, está ensaiando ali, não é considerada música litúrgica estritamente falando. A música só começa a ser litúrgica quando começa a celebração, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ali, a partir do momento em que começou a Santa Missa, as músicas cantadas passam a ser litúrgicas. Antes dali não, é só mesmo, desculpa o termo, barulho. Tá certo? E as pessoas não conseguem se concentrar, não conseguem rezar, e não adianta usarmos o argumento de que para as pessoas não ficarem conversando, a gente vai ensaiar. Não, senhor, não é assim que funciona, tá certo? Agora, preste bem atenção. Se, de fato, não tiver saída, se não tiver opção e tiver que ensaiar, porque os cantores não conseguiram se reunir, que já é um problema, não conseguiram se reunir para ensaiar anteriormente, como é que ensaia? Tem a maneira correta de ensaiar. Vou dizer para vocês. Vamos imaginar que você vai ensaiar o Glória, né? O Ministério de Música vai ensaiar o Glória. Convida o povo, tá? Pega o microfone, tá? Pega aqui o microfone, ó, meu microfone. Convida o povo. Gente, nós somos do Ministério de Música e nós vamos ensaiar algumas músicas para a hora da celebração. E nós iremos pedir que vocês cantem conosco aquelas partes próprias para vocês cantarem. E aqui a gente aprende mais uma coisa que existe, eu estou falando aqui no microfone, ó. Existem algumas partes da missa que são próprias do povo cantar, tá? Então, comece a ensaiar com o povo. Perceba que uma coisa é o ministério ensaiar sozinho, outra coisa é ensaiar com o povo, tá certo? Aí começa a cantar, tá? E no ensaio envolve o povo, vai pedindo que o povo cante, para que na hora da missa o povo cante. Aí depois ensaia o ato penitencial. Gente, nós iremos cantar esse ato penitencial na hora da Santa Missa. Vamos cantar conosco, em especial o refrão, tá? Se puderem cantar, né, no ato penitencial, é bom que cante toda, né? A Assembleia cante a música toda. Mas se não conseguir cantar a música toda, cante pelo menos, né, as partes, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, e assim sucessivamente. Então é assim que se faz, tá? Se não tiver como não ensaiar, caso ensaie convidando o povo para cantar, para que na hora da missa o povo canta,
tá? Lembrando que o Ministério de Música precisa entender que eles não cantam para o povo, eles cantam com o povo, até porque o povo, segundo o Sacrosanto Concílio e todos os documentos litúrgicos, precisa ter uma participação ativa, consciente e frutuosa da celebração, tá bom? A segunda dica que eu vou dar, na verdade é a terceira, tá? A primeira dica foi para você procurar aqueles documentos. A terceira dica é a questão da música litúrgica propriamente dita. Marterson, o que é uma música litúrgica? Música litúrgica não tem a ver com música ser boa ou ser ruim. Algumas pessoas não entenderam isso ainda, tá? Ah, se essa música litúrgica é boa, então ela é uma boa música católica. Ah, se essa música litúrgica é ruim, então ela é uma péssima música católica. Não tem a ver com ser boa ou ser ruim do ponto de vista católico, tá? Vamos lá. A primeira característica de uma música litúrgica, ela não pode ter erros teológicos. Então, a música que vai ser cantada na missa não pode ter erro teológico. Aí você vai abrir no parágrafo 1158 do Catecismo, tá? Fica a dica, 1158 do Catecismo e 1157. Primeira dica, a música litúrgica não pode ter erro teológico. Quer que eu dê um exemplo de um erro teológico? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Isso é um erro teológico brabo. Simplesmente contraria o credo. Veja, a maneira correta na verdade, contraria o credo e a escritura, hein? A maneira correta de cantar essa música é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora, quer uma dica de ouro? Não precisa cantar essa música, tá? A missa começa com em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, feito pelo sacerdote e pelo povo. O ministério não precisa cantar, ok? A não ser que o padre peça. Então ela tem que ser católica, sem erro teológico. Outra característica, ela não pode ter erro bíblico. Se tiver um erro bíblico, se tiver contrariando a escritura, ela não é católica, tá certo? Então, essas são as duas características de uma música católica. Não pode ter erro bíblico ou erro doutrinário. Agora, tem outras características, tá, de uma música católica, litúrgica, que precisa ser colocado em prática. Eu vou dar um exemplo. A liturgia, ela tem esse espírito, tá certo? Esse espírito comunitário. Então, a música, especificamente, precisa ser comunitária. Vou dar um exemplo. No ato penitencial, devemos evitar músicas que falam Senhor, tende piedade de mim. E sim, a maneira correta é Senhor, tende piedade de nós. Cristo me perdoa. Cristo tende compaixão de mim. Veja, esse antropocentrismo, colocando o homem no centro, em especial esse individualismo, não é a maneira correta, né, de proceder no canto litúrgico. Então, quanto mais o canto litúrgico puder englobar o nós, tende piedade de nós, tá? Porque somos pecadores, tá certo? Então, é muito importante que os grupos de música tenham essa noção. Show de bola? Agora, como é que tem essa noção? Estudando. E não só liturgia, tá? E aqui eu vou fazer uma crítica a pessoas que só estudam liturgia. O cantor, ele precisa estudar Bíblia, o cantor, ele precisa estudar o catecismo. Estava procurando aqui o catecismo está na minha frente. Tô ficando velho já, tá? Então veja, como é que a gente aprende isso? Estudando liturgia e a doutrina, a fé, tá certo? Por falar em liturgia aqui, alguém já mandou uma mensagem para mim aqui sobre liturgia, mas tudo bem. Veja, outra característica de um canto litúrgico é que ele precisa ser apropriado à celebração. O canto do advento não deve ser colocado na Semana Santa, um canto do tempo comum não deve ser colocado no advento. O canto litúrgico precisa estar no lugar correto. Tudo bem? De modo que um canto, mesmo que ele seja um canto bonito, se ele for colocado num tempo errado, numa festa errada, na solenidade errada, ele não será um canto litúrgico corretamente. Tá? Eu prometo que depois eu vou trazer aqui uma formação de 2 horas. Não sei quem é que vai ter paciência de assistir, mas listando aqui umas 150 coisas sobre o canto litúrgico. Tá? Vou falar de salmo, vou falar de sequência, vou falar de outras coisas mais. O que mais? Vamos lá. Mais uma dica, né? E tem que estar ligado ao tempo litúrgico. Veja, algumas pessoas elas dizem o seguinte:
Ah, aquela música do Padre Reginaldo não pode ser cantada na missa porque ela não presta, porque o fulano disse que ela não é litúrgica. Veja, uma coisa é não ser litúrgica, outra coisa é não prestar. A música pode ser maravilhosa para outros momentos de oração, mas para a liturgia pode ser que não dê certo, tá certo? Pode ser que a música seja boa no pós-comunhão, Frei Gilson, Padre Reginaldo, ou qualquer outra música, tá? Irmã Carla Patrícia, desde que esteja ligada àquela celebração, àquela liturgia. Show de bola? Então, vamos lá. Outro erro que a gente vê em quase todo lugar, até nas missas celebradas por padres famosos, é a questão do ministério que canta para o povo e não com o povo. Tá? É o ministério que canta sozinho. Ele vai cantar o salmo, o salmista sobe, aí o salmista canta sozinho a estrofe e o refrão. Refrão, deixa que a comunidade canta. Ah, mas a comunidade não sabe. Não tem problema. O cantor, tá? A pessoa que subiu no ambão, ela canta a estrofe e deixa que o ministério, deixa que as pessoas que ficaram lá embaixo cantem o refrão. Ah, mas e se tiver só um salmista? De preferência, combine com o povo, tá certo? Combine com o povo antes da missa, para que eles cantem. Mas é necessário que os grupos de música, os ministérios de música, consigam envolver o povo no serviço, na participação. Mas o que foi que entrou na cabeça dos cantores? Os cantores colocaram na cabeça que eles, e somente eles, têm a função de cantar na Santa Missa. Esse pensamento está errado. Tá? Vai ter momentos em que o padre tem que cantar, né? Alguns padres não cantam, mas tem que cantar. O povo tem que cantar. Então, são diversos momentos que o Ministério de Música vai ajudar o povo a ter essa participação ativa, consciente e frutuosa. Na aclamação, tá? É interessante que o Ministério convide o povo para cantar. Não na hora da missa, mas antes da missa. Tudo bem? Então, ato penitencial, música de entrada, aclamação, salmo, santo, são músicas que são o rito e outras participam, acompanham o rito e que o ministério deve incentivar o povo a cantar. E se precisar, o cantor fica calado. Se o cantor perceber que o povo está cantando, fica calado. É muito difícil colocar na cabeça da galera, porque, infelizmente, o Ministério de Música na liturgia, não estou falando para todos, hein? Mas para muitas pessoas, e não só na liturgia, grupo de oração, momento de oração, o Ministério de Música parece que ele coloca na cabeça que ele está ali para fazer um show. Para fazer um showzinho. É como se eles não fossem submissos à celebração. É como se eles estivessem acima da celebração. Tá? Então, o povo precisa cantar. Show de bola? O que mais? Bom, vamos aqui falar sobre instrumentos. Vou falar uma coisa aqui que para muitas pessoas vai parecer polêmico, em especial para os instrumentistas. Mas no dia que a gente tiver que escolher ou o instrumento ou a voz, escolhe-se a voz. Então, os instrumentos não podem estar acima da voz dos cantores. No dia que a bateria atrapalhar a voz, cala-se a bateria. No dia que a guitarra atrapalhar a voz, cala-se a guitarra. Ah, mas pode reduzir o volume? Claro que pode. Mas se mesmo reduzindo o volume, não conseguir ouvir a voz do cantor, cala-se os instrumentos. Na celebração litúrgica, tá? A voz tem, digamos assim, superioridade. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Então, os instrumentos, eles não podem se sobrepor, tá? Instrumento aqui, a voz aqui. Na verdade, não deveriam nem estar no mesmo volume. O povo deveria ouvir o que o cantor canta. Até porque o que o cantor canta, em especial se for o salmo, é palavra de Deus. E um instrumento não pode ficar mais alto do que a palavra de Deus. Tá certo? Na liturgia, bem como na vida cristã, a fé vem pelo ouvir. Então as pessoas precisam ouvir o salmo e entender que ali é a palavra de Deus e entender a mensagem divina. Show de bola? Então, sobre os instrumentos, não podem se sobrepor à voz dos cantores. De modo que, se um dia tiver que escolher,
Se não estiver conseguindo conciliar, se estiver atrapalhando a voz, os instrumentos se calam. Marterson, então quer dizer que a liturgia vai ser celebrada, a Santa Missa vai ser celebrada só com a voz? Se for o caso, sim. Se tiver um problema de equalização de som, sim. Até conseguir resolver o problema e os instrumentos voltarem. Agora, o que não pode é o cantor cantar o salmo, que é a palavra de Deus, e ninguém entender, ou ninguém escutar, né? Aí é bizarro. Desculpa o termo, é bizarro, tá bom? O que mais? Ainda sobre a questão dos instrumentos. Evitem uma introdução muito longa nos instrumentos e depois a voz entra. Como assim? Vai começar o Glória. Aí os instrumentos começam. 10 segundos de instrumento. 15 segundos de instrumento. Aí depois a voz entra. Veja, a função do instrumento na liturgia é sustentar o canto. Eles nem deveriam introduzir o canto. Em algumas catedrais ou em alguns lugares onde os cantores têm formação litúrgica profunda, como é que começa o Glória? O cantor começa o Glória cantando. O cantor começa. E quando o cantor começa, o instrumento acompanha. No santo, a mesma coisa. O cantor começa, o grupo de cantores começam a cantar. Aí o instrumental acompanha. Na maioria dos lugares, como é que a gente vê? É o contrário. Primeiro tem uma introdução de quase 20 segundos, aí depois os cantores começam a cantar. É para ser o contrário, entendeu? Cantor. É para começar a cantar. Glória a Deus nas alturas. Aí começa o instrumental. Eu já vi lugares em que os cantores cantam, né? Por exemplo, no caso do Glória. Então, vamos aqui supor Glória. Aqui está o instrumento, aqui está a voz. Aí começa a voz. Glória a Deus nas alturas, glória e paz na terra aos homens, por Ele amados. Aí depois começa, ó. Depois o instrumento começa. Perceba que o cantor começou a cantar, ficou uns 15 segundos cantando, aí o instrumento começou. Porque é a prevalência da voz sobre o instrumento, tá? Para colocar isso na cabeça da galera. Ave Maria. A gente vai ter que comer muita instrução geral do missal romano, viu? Vamos lá. O que mais? O som, né? Devemos tomar cuidado com a questão do som. Ele não pode estar muito alto, estourando os ouvidos da pessoa. Se o som estiver muito baixo, ninguém vai entender a palavra de Deus. Se estiver muito alto, vai incomodar. Tá? Então, cuidado com o som. Regule o som. Vou dar uma dica. Dependendo da modernidade do som, faz a equalização e proíbe que todo mundo entre e fique metendo a mão no som. Em alguns lugares tem que ter essa proibição. Olha, a partir de hoje está proibido mexer no som. Ah, mas é porque a minha voz ela não dá certo com esse microfone. Então, desculpa, você vai cantar com esse microfone aí mesmo. Não, mas é porque a minha voz precisa chegar no céu. Não, a sua voz tem que ser cantada na altura, no volume que as pessoas entendam. Não precisa explodir. Porque quanto mais a voz do cantor, quanto mais o cantor vai lá e mexe no microfone, e quanto mais a voz dele fica alta, sabe o que vai acontecer com a bateria? Vai querer acompanhar a voz, e sobe também. E a guitarra sobe também. E o violão sobe também. Então, veja, a voz do cantor vai meio que moderar o volume dos instrumentos. Tá certo? Outra coisa, o microfone já falei, tá? O microfone já falei, vou só aqui ver essa palavra, né? A participação ativa, já falei também. Ministério de Música, faça seu povo cantar com você, não cante só para eles. Tá? Marterson, quem é o responsável pelo canto? Não é o Ministério de Música? Eu não sei onde você viu isso na sua vida. O responsável pelo canto na Assembleia, o responsável pelo canto na Santa Missa é o Ministério e o povo. E o celebrante, hein? Como eu falei anteriormente, o padre também tem que cantar algumas vezes, tá bom? Vamos lá.
Melodias, não coloque melodias mundanas em músicas cristãs, tá? Litúrgicas. Outra coisa, ritmo, cuidado com o ritmo. O cérebro faz o corpo responder instintivamente ao ritmo. Se você coloca músicas ritmadas, vai fazer o povo dançar, bater palma, vai fazer o povo levantar as mãos. Veja, por uma questão cultural, a liturgia no Brasil, a igreja no Brasil não proibiu bater palma nem mexer as mãos. Mas chega uma hora que fica bizarro. Porque a pessoa nem presta mais atenção na letra. É aqui que está o problema. A questão não é bater palma. A questão não é mexer os braços. É que chega uma hora que o sujeito está focado só nisso, ó. E ele não está mais ouvindo o que está sendo cantado. Esse é o problema, tá bom? E o que mais? A comunhão, tá? E aqui eu não sei cadê a minha instrução geral do missal romano. Eu acho que está na minha bolsa. Mas a comunhão do Ministério de Música, se eu não me engano, é o parágrafo 87. Agora eu não vou me enganar. Agora eu não vou acertar. O Ministério de Música, ele não pode comungar e voltar a cantar segundos depois. Tá? Não pode, não faz sentido. Comungou, engoliu, 15 segundos volta a cantar. Isso é problemático, isso não faz sentido. Como é que resolve isso? Conversando com o padre, conversando com os ministros da Sagrada Comunhão, tá? Por exemplo, vamos imaginar que o Ministério de Música ali daquele dia tem 5 pessoas. 3 cantam. Então faz um rodízio, tá? 2 começam a cantar e 1 recebe a comunhão. Aquele 1 que recebeu a comunhão, ele vai cantar um cântico sozinho de encerramento, tá? O canto pós-comunhão. E aqueles 2 vão sustentar o canto até o final da comunhão do povo. Depois aqueles 2 comungam por último. Aí começa o quê? Começa o canto de pós-comunhão. E aquele cantor que já comungou no começo e fez a ação de graças, ele canta. É o jeito. É o jeito, tá? É o jeito para quê? Para não termos até um sacrilégio com o Santíssimo. E para que o músico tenha uma comunhão bem feita. Para que o músico não comungue de qualquer maneira. Tudo bem? É isso. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu vou procurar a instrução geral do missal romano, depois eu trarei outras formações aqui para vocês. Tudo bem? Fique com Deus!